Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal, que alegria podemos partilhar, meditar e rezar com a Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia do Senhor, esse dia 2 de agosto de 2026, nós então estamos celebrando a liturgia do 18º domingo do tempo comum. E as leituras propostas para a nossa celebração é a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 3. Nós temos também o Salmo responsorial, o Salmo 144, cuja resposta é: Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 31, de 37 a 39. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, que nos narra assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, nós estamos então iniciando um novo mês, o mês de agosto, um mês diferenciado porque é um mês temático, onde então a igreja nos convida a podermos então meditar, refletir sobre as vocações. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado. É Deus que chama cada um de nós para darmos então a nossa contribuição, a nossa colaboração na construção no reino dos céus. E assim então, a cada domingo nós teremos a oportunidade de poder então meditar e refletir sobre um tipo de vocação específica. É claro que não vamos esgotar todas, porque são as mais diversas vocações que nós temos. Mas, nesse final de semana, nós celebramos então os ministros ordenados. Quem são eles? Os diáconos, padres e os bispos. É aqueles então que acolheram esse chamado de Deus e se consagraram através do sacramento da ordem para poder ser a figura de Deus no meio do seu povo. O diácono, Cristo servo, os presbíteros, ou padre, como queiram chamar, são aqueles que são a figura do Cristo, o pastor que cuida e zela das ovelhas, e os nossos bispos são aqueles que administram, governam a igreja a eles confiadas. E assim então, meus queridos e amados irmãos, somos convidados a poder rezar por as demais vocações também, mas é claro, nesse domingo de maneira especial, para que então os nossos seminaristas possam continuar na sua caminhada firmes, fiel e cada vez mais se assegurando, se espelhando na figura do Cristo, o bom pastor. Também aqueles que são os candidatos ao diaconato, que possam também se espelhar na figura de Cristo servo, a exemplo de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. E os bispos, são aqueles que precisam de fato se espelhar naquele que governa, administra, que zela e cuida das ovelhas, que foi confiada aos seus cuidados, Na figura da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um então na sua ação, agindo na igreja, para que assim então possamos sentir sempre esse Deus que não nos abandona, presente na figura humana daqueles que disseram sim ao chamado de Deus. E assim nós podemos mergulhar hoje também nas leituras propostas para a nossa reflexão. Nós temos então ali na primeira leitura
Deus que nos convida a podermos então saciar a nossa fome, a nossa sede, sem pagar nada. E aí então, olhando para a nossa realidade, nós vamos dizer que isso é impossível, porque o nosso mundo é capitalista, materialista, ou seja, se nós queremos algo, temos que pagar por tudo isso. Como que nós vamos então ir ao encontro sem pagar nada? Mas aqui está um grande diferencial. O encontro com Deus, nós não pagamos nada, é Ele que nos dá, é graça, é dom de Deus que confia e entrega a cada um de nós. Então, meus queridos amados irmãos, não podemos olhar para a lógica do mundo, porque Deus, a justiça de Deus é caminhos diferentes, e Deus é diferente, não é como a lógica do mundo, e ainda bem, mas ele convida o povo de Israel, que então passou pelo exílio da Babilônia, capítulo 55, de Isaías, fala para nós do pós-exílio. Após passar o exílio da Babilônia, o povo volta para Jerusalém e vai reconstruir a sua vida. E como é difícil isso, né? Então, aquele povo que volta para Jerusalém, para a sua terra, agora tem que recomeçar sem um emprego, sem ter ali, o amparo dos governantes, sem ter ninguém para ajudar, mas esqueceram que eles têm Deus. Deus está ao lado deles, e é esse Deus que convida eles a poder então celebrar esse grande banquete a qual Deus tem reservado para eles e para cada um de nós. Eu não sei o que você tem vivido, passado, tem faltado alguma coisa, você está necessitando de algo, mas não espere coisas de seres humanos, espere em Deus, porque Deus, Ele sabe daquilo que nós necessitamos e no momento oportuno Ele vai conceder aquilo que nós precisamos e necessitamos para a nossa vida. Enquanto isso, nós precisamos confiar e perseverar na oração. E aí nós podemos então também avançar, porque o salmista de hoje é aquele então que faz a experiência desse amor de Deus e nos convida também a repetir essa mesma experiência, porque ele quer testemunhar isso para o mundo. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Deus, meus queridos amados irmãos, Ele abre a sua mão, Ele abre tudo, abre o seu coração. Ele abriu tudo, não reteve nada para si, nos deu tudo para que nós pudéssemos então sermos de fato felizes. Mas muitas vezes a felicidade, para muitas pessoas, está nos vícios desse mundo, os prazeres do mundo, nas coisas do mundo. E nós nos esquecemos daquele que realmente nos preenche, e nos enriquece, que é o próprio Deus. Ele, somente Ele, pode nos dar aquilo que nos preenche por completo. O mundo pode nos dar alegria, mas que é passageira. Sempre vamos estar buscando constantemente preencher, porque esvazia, acaba, passa. Só Deus não passa na nossa vida. Então o salmista fez essa experiência e nos convida também a poder repetir essa mesma experiência, de poder então experimentar esse Deus que abre as mãos e se entrega totalmente, plenamente para cada um de nós. Ainda nos dias de hoje, já se entregou o seu Filho Jesus na cruz, que morreu por cada um de nós, mas mesmo assim continua a se entregar, se doar, sem medidas a cada um de nós. E aí então, nós podemos avançar, porque o Evangelho de hoje nos fala de Jesus, que após então saber da morte de João Batista, ele volta para a sua terra, de barco. E ali então a multidão, vendo que Jesus saiu dali, saem todos correndo e vão ao encontro de Jesus. Queridos e amados irmãos, esse início do Evangelho de São Mateus de hoje, ele parece que está falando dos dias de hoje. Por quê? A humanidade está tão sedenta de Deus, que quando de fato se encontra com esse Jesus, eles querem se encontrar com Ele, rapidamente. E olha que interessante, Jesus foi de barco, eles saíram correndo e com certeza chegaram aqui. Não sabemos quem foi o primeiro, quanto tempo demorou, o espaço, o tempo, o caminho que tinha que percorrer, mas uma certeza de que aqueles que de fato necessitam e querem se encontrar com Jesus, eles chegaram à frente. E ali então, qual a atitude de Jesus? Vendo que as multidões já estão lá, ele se enche de compaixão, porque ele percebe que são ovelhas que estão necessitando de um pastor, e ele é o bom pastor, ele é o único e autêntico bom pastor. E assim então, meus queridos amados irmãos, Deus continua presente na vida de cada um de nós, diante daqueles que dizem sim
a esse chamado de Deus nos ministérios ordenados, como nós vimos hoje, como nós celebramos hoje, na verdade, né? Então, Deus tem sede e Ele envia ainda, né, pessoas para que possa saciar e curar todos aqueles que estão enfermos. E é justamente isso que Jesus faz. Chegando lá, Jesus cura todos os doentes, Ele acolhe as pessoas, Ele ensina essa multidão para que saia do sofrimento da dor e continua a ensinar a multidão, continua a curar a multidão ainda nos dias de hoje. Mas por que nós muitas vezes esquecemos dos caminhos que o Senhor nos ensina? Embasado, né, nas propostas que o mundo de hoje nos faz, nós então facilmente deixamos esse caminho para seguir outros caminhos que aparentemente é bonito, mas que no final dessa caminhada só traz infelicidade, só traz dor, sofrimento. Então é preciso, de fato, vir, porque, como na primeira leitura, o Senhor nos convida para esse grande banquete, a qual somente Ele pode nos oferecer. E olha só, seguindo, os discípulos, então, vendo que a hora já está adiantada e o lugar é distante, não tem ali uma venda, não tem nada para poder, então, ali saciar a fome daquelas pessoas, eles dizem para Jesus: olha, mestre, já é tarde e as multidões vão passar fome aqui. Despede elas para que elas possam voltar para suas casas e ali então tem o pão para poder comer. E aí veio esse grande banquete, né, a qual essa multidão que foi ao encontro de Jesus pôde experimentar. E ali então Jesus, ele pega onde então os discípulos apresentam: olha, nós só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus então diz: olha, organize todo mundo, mande que todo mundo se sente. Ou seja, quando nós organizamos as coisas como uma coisa organizada, é fácil da gente poder então encontrar uma solução, uma saída para poder resolver tal problema. Não podemos fazer, né, como os discípulos queriam, lavar as mãos diante do problema. Ah, não, mas isso aqui é coisa do governo. Ah, mas isso aqui é serviço social. Ah, isso aqui é fulano, é cicrano. Não. Vamos resolver nós mesmos, porque empurrar para os outros aquilo que nós podemos e devemos fazer. Então, zelar, cuidar das pessoas é um papel de todo e qualquer cristão. E não somente das autoridades, não somente dos ministros ordenados, é um papel de todos nós enquanto cristãos. E é isso que Jesus então mostra para os seus discípulos e ensina também para nós, que muitas vezes também queremos lavar as mãos diante dos problemas a qual nós enfrentamos, né? E vemos outras pessoas também enfrentarem na sua vida. E aí então, Jesus organiza as coisas, toma em suas mãos 5 pães e 2 peixes, dá graças, ou seja, faz a sua oração agradecendo ao Pai do céu, e aquilo então se multiplica, ou seja, a oração faz com que o alimento se multiplique, a tal ponto de saciar então essa grande multidão que, olha só, dizem aqui, né, no finalzinho do Evangelho, onde então todos comeram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. E olha, os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar, né, as mulheres e as crianças. Então, meus queridos amados irmãos, quando nós nos colocamos à partilha, Deus multiplica. As coisas multiplicam. E aí nós podemos ainda recolher 12 cestos, 14, 15, 20, não sabemos. O que importa é a gente partilhar, não se fechar ao egoísmo que o mundo de hoje, né, nos molda e quer nos blindar a poder partilhar, a gente deixar a partilha para com os outros. Não, é próprio do cristão partilhar o pouco que tem. Não foi assim que Elias fez também no Antigo Testamento com a viúva de Sarepta? Não foi assim também que Moisés, liderando aquele povo no deserto, ele então recebeu o maná que pôde saciar a fome do povo durante todo o tempo no deserto? E assim também ainda nos dias de hoje. Nós, nessa nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste, a qual nós estamos então a caminho, nós também podemos fazer essa mesma experiência ainda nos dias de hoje. Mas para isso é preciso abrir o nosso coração, porque o mundo de hoje nos fecha, né? Ou nos isola, melhor dizendo, onde então nós somos convidados a olhar somente para nós, para o nosso próprio umbigo, as nossas necessidades, ou outro que se vire. Não. Ninguém, meus queridos amados irmãos, pode nos separar do amor de Deus. É isso que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, né, onde São Paulo escreve aos Romanos, e
hoje fala para cada um de nós: nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a dor, nem a espada, nem o sofrimento, nem a tribulação, nada pode nos impedir. Fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso, nós somos mais que vencedores, porque quando nós passamos pela dificuldade, angústia, tribulação, tudo isso nós então nos abrimos à ação de Deus e nós vamos perceber que com Deus nós somos mais que vencedores. Que bonita essa experiência que Paulo nos convida a fazer. E que você, meu querido amado irmão, muitas vezes acha que Deus se esqueceu, te abandonou, está distante de você. Não, Deus está próximo de ti. Muitas vezes somos nós que nos distanciamos dele. Então, é preciso entender e compreender que nada pode nos afastar do amor de Deus. E quando nós, então, vivemos isso e colocamos em prática, nós saímos, então, seguros e confiantes, porque nada pode nos abalar. E assim, com certeza, nós poderemos caminhar felizes, alegres, esperando o momento oportuno de saciar esse grande banquete a qual o Senhor está reservando e preparando para cada um de nós, que, da forma definitiva, somente na Jerusalém Celeste, mas enquanto aqui estivermos, Deus também nos prepara banquetes, seja, na nossa casa, na família, na comunidade, onde quer que nós estejamos. Deus não nos abandona, porque Ele é amor, e esse amor, meus queridos amados irmãos, continua e está presente ainda hoje no meio de nós. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para que nós possamos, então, fazer a experiência desse grande banquete, e quando ceiarmos e quando ali nos alimentarmos desse grande banquete, que nós possamos multiplicar também, partilhar com outras pessoas, porque nós temos ainda muitas pessoas sedentas de Deus e que estão buscando Deus, e que nós somos convidados a poder ser sinal desse amor de Deus para os nossos irmãos, para que assim também eles possam fazer a experiência que nada pode nos abalar, nos separar do amor de Cristo. E assim então, meus queridos amados irmãos, peçamos a intercessão, a súplica, a Maria Santíssima, nossa mãe, para que ela interceda e nos ajude a fazer essa experiência do seu Filho Jesus, que tanto nos ama e que nos deu também Maria como mãe, que ela também possa olhar por cada um de nossos filhos. Porque no dia 15 nós iremos celebrar a Assunção de Nossa Senhora. É Maria que então ela chega ao ponto final, ao fim último nosso, que é a presença de Deus, não passando, passamos pela morte, mas que a morte não tem a última palavra, mas sim a vida que está em Deus. E Maria é aquela que fez todo esse trajeto e quer também esperar, aguardar cada um de nós para que nós possamos também chegar um dia feliz a essa pátria celeste. Que Nossa Senhora nos acompanhe e nos ajude nessa nossa caminhada rumo ao céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui em nosso canal, e peço a sua ajuda para que compartilhe e divulgue esse nosso vídeo, para que possamos levar essa palavra aos corações necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se assim nos permitir.